Amém, obrigado, mocinha. Perceba que houve uma guerra entre Israel e Amaleque. Todo Israel estava envolvido. Josué, líder do exército, com os soldados lutando contra o exército de Amaleque. Então havia os soldados na batalha. Mas esta batalha era espiritual. Diga comigo, esta batalha era espiritual. E a vida cristã, ela se resume nisso, irmão. O que nós fazemos na carne, temos que ter o amparo ou o respaldo espiritual. E é exatamente o que aconteceu aqui. Por quê? Porque Moisés disse: Josué, você vai lutar. Então Josué é o respaldo físico. O exército somos nós. E Moisés era o respaldo espiritual. Eu vou lá no monte e a vara de Deus vai estar comigo. Quando chegou lá, Moisés no monte estava de pé e com as mãos estendidas. Isso é símbolo de oração, símbolo de intercessão. O povo está guerreando e Moisés está orando. Moisés está orando para que Deus o abençoe. E Arão e Hur estavam lá junto com Moisés, auxiliares. E o que Arão e Hur percebeu? Que as mãos de Moisés se cansavam. Toda vez que a mão de Moisés se cansava, eles viam que o exército de Amaleque começava a ganhar. Aí Moisés levantava a mão. Quando Moisés levantava a mão, estava orando, intercedendo, Israel começava a ganhar. Então Arão e Hur entraram na briga. Arão e Hur entraram na intercessão. Perceba que agora Arão e Hur não estavam lá como espectadores. Arão e Hur estavam como espectadores. Mas eles perceberam que eles tinham que entrar junto da peleja. E o que eles fizeram? Colocaram Moisés numa pedra. Esta rocha simboliza Deus. Moisés descansou em Deus, sentou na pedra e seguraram a mão de Moisés levantada. Ou seja, Moisés, nós estamos orando com você. Moisés, eu vou te ajudar a orar pelo povo. Moisés, nós estamos aqui com você para te ajudar a interceder. E Israel venceu. Oração, intercessão, não é depender só de um, é se ajuntar com eles, orar junto. O outro caso, irmãos, está na igreja primitiva. Vamos abrir lá, irmãos, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja já havia perdido Tiago. Capítulo 12 diz assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes, versículo 1, estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Matou Tiago, um dos principais apóstolos. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Versículo 4: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Certo pastor chamado Luciano Subirá, se vocês tiverem a oportunidade de ouvi-lo, é um mestre, um homem muito sábio, e ele disse sobre esse assunto aqui, ele disse que a igreja acordou. Quando a igreja viu Tiago morto e Pedro ia ser morto também, o que a igreja fez? Opa, vamos deixar Pedro morrer também? Já perdemos Tiago, vamos deixar Pedro morrer também? Vamos fazer alguma coisa. Mas que coisa vamos fazer? Vamos invadir a prisão e tomá-lo? Não. Se nós fizermos isso, nós não somos crente. Crente não luta assim. Crente não luta assim, irmão. Crente não é na porrada, não é na faca. Não. Ia gerar mais revolta. Diz o texto que ela então passou a orar continuamente. Contínua oração. O que é contínua oração? É orar e não parar. Orar e não parar.
fazer 24 horas de oração. Uns irmãos oram de manhã, depois os outros vêm à tarde, depois os outros vêm à noite, uns oram de madrugada. Não, vamos parar! Ô irmão, é isso que Deus espera de nós, irmão. É isso que Deus espera de nós. Somos sacerdotes, somos nação sacerdotal. Uma igreja que não ora, uma igreja que não intercede, não é igreja. Não somos igreja se não orarmos, se não intercedermos, se não nos colocarmos na brecha, irmão. Se não fizermos isso, somos uma igreja com defeito. Uma igreja com defeito. A igreja passou a orar, irmão. Passou a orar, interceder. Aí o texto diz que Deus ouviu a oração, enviou um anjo, foi lá, buscou Pedro na prisão, abriu as cadeias, as portas se abriram automaticamente. Pedro achava que estava tendo uma visão. De repente ele vê, ele está na rua soltinho. Fala, não é visão não, Deus enviou o seu anjo e me livrou daquilo que Herodes queria fazer comigo. Mas por quê? Porque a igreja, irmão, não cessava de orar por Pedro. Pedro estava pronto para morrer. Pedro estava dormindo sossegado, esperando a foice. Vou para o céu. Mas a igreja não queria que Pedro morresse. A igreja estava orando por ele. Pedro estava pronto, mas a igreja não estava pronta para ficar sem Pedro. Ora, irmão, interceda. As armaduras espirituais, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, vigiando nisso, perseverando nisso, insistindo nisso, suplicando pelos santos. Aí diz o texto que Pedro estava na rua. Para onde que Pedro foi? Foi para a casa da mãe de João Marcos, que é o evangelista que escreveu o Evangelho de São Marcos. Quando ele chegou lá, versículo 12: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que é João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, por onde muitos estavam reunidos e oravam. Era reunião de oração. Por quem? Por Pedro. Estava orando por Pedro. Batendo Pedro na porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correu para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, está fora de si. Mas ela afirmava que era ele e dizia, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E abriram-no e viram e se espantaram. E acenando ele com as mãos para que calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. A resposta da intercessão, resposta da oração. No livro de Isaías, capítulo 59, olha o que Deus diz. Versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para não poder ouvir. Versículo 4: ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Então o que Deus está dizendo? Olha, o meu ouvido está aberto, a minha mão não está impedida, mas não há quem clame. Não há quem clame por justiça, não há pessoas para orar. O versículo 16: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se que não houvesse intercessor. Então, da mesma forma que o profeta Ezequiel falou no capítulo 22, que não havia ninguém para interceder, Deus está dizendo aqui da mesma forma: o meu ouvido está aberto, a minha mão não está encolhida, não está impedida. O problema é que não tem quem clame. Versículo 4. E no versículo 16: não há intercessor. Não há intercessor.
O problema não é que Deus não faz, o problema é que não tem pessoa para interceder. Esse é o problema. Às vezes nós reclamamos de Deus assim: Deus, o Senhor não é mais o mesmo, os paralíticos não estão andando na igreja, você está intercedendo, os cegos não estão vendo, você está pedindo, Deus não está batizando com o Espírito Santo, você está pedindo, você está insistindo, você está perseverando. Não, Deus, eu estou orando para mim poder pagar minhas contas, para mim não ficar desempregado, o pão nosso de cada dia. Aleluia. Queridos, o ouvido de Deus não está fechado, irmão. O problema é que falta intercessores. Não há quem interceda. Capítulo 59, versículo 16 de Isaías. Não há quem interceda. Não há quem interceda, não há quem peça. Lembra da mulher cananeia? Começou a rogar: Senhor, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. E Jesus ficou quieto. E a mulher continuou seguindo a Jesus: Jesus, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. E Jesus quieto. E a mulher insistindo: Jesus, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. E Jesus quieto. Sabe o que aconteceu? Os discípulos, irmão, ficaram incomodados com aquilo. Chegou no pé do ouvido de Jesus: Jesus, abençoa a mulher aí. Está gritando aí: abençoa a mulher, Jesus. Sabe o que é isso? Intercessão. Jesus disse assim: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim aqui para curar a mulher de Tiro e Sidom. Eu não vim aqui para fazer milagre aqui, não. Eu só dei uma passada aqui para descansar. E a mulher continuou: Jesus, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. E se aproximou de Jesus. Aí Jesus: filha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Você não pode sentar na mesa aqui, você tem que ficar lá fora lá. E isso, irmão, é o que a gente faz. Ou quando a gente compra comida, quem tem cachorro vai dar primeiro para o cachorro. É para o cachorro? Não, irmão. Pelo menos antes era assim, né? Antes quem comia primeiro eram os filhos, depois o cachorro. Se sobrar antes. Aí a mulher: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Oh, Cristo bendito, eu não quero sentar na mesa não. Eu quero só uma migalha. Eu quero só uma migalha. Eu quero só uma migalha. Eu não estou aqui pedindo para mim não. Eu estou pedindo pela minha filha. Eu quero uma bênção para minha filha. Jesus: ô mulher, sua fé é grande. Sua fé é grande. Pode ir para sua casa, que o milagre já aconteceu. Eu estava em um dos congressos de missões que teve em Perus. O pastor Joinville pregou uma mensagem muito forte, e com certeza ficou gravado no meu coração, e eu não vou esquecer. E ele disse assim: a obra missionária, diga comigo, a obra missionária. A obra missionária. A obra missionária, irmãos, ela precisa mais da tua oração do que do teu dinheiro. Isso é muito sério. A obra missionária precisa mais da tua oração do que do teu dinheiro. Isso não quer dizer que nós vamos parar de ofertar, não. Mas o problema é que a gente oferta muito e ora pouco. Oferta pouco e nem ora nada. Acha que é oferta que vai resolver o problema. Dinheiro não resolve problema espiritual. Dinheiro não resolve problema espiritual. O que resolve problema espiritual é oração, é intercessão. Os demônios serão vencidos, as portas serão abertas. Foi o que Paulo disse: e ore por mim,
para que no abrir da minha boca seja me dado palavra com fé, palavra com confiança, para que esse evangelho seja notório aonde eu chegar. Interceda por mim, não cesse de orar por mim, peça por mim. Ore, irmão, interceda, irmão. Amém? Queridos, com isso encerramos este ensino sobre guerra espiritual. Falamos aqui de muitas armas, e a coroa de tudo isso é a oração. Amém? Que possamos orar e interceder, e Deus vai nos dar vitória.